Fala galera, saudações brunegras, pleno sábado, dia de jogo do Mengão. Galera, só lembrando aqui rapidinho, a gente pode dormir hoje novamente líder do Campeonato Brasileiro, hein? Isso é importantíssimo e ó, se liga, é hoje, jogo do Flamengo e Fortaleza, precisamos vencer, precisamos fazer nosso dever fora de casa, ensacolar pelo menos uns 3 nesse Fortaleza que está no momento de transição. Vamos falar também do Palmeiras aí que vai ter uma forte dúvida, né? Abel Ferreira não deve estar dormindo esses últimos 2 dias, pensando no que fazer nesse jogo contra o Cruzeiro amanhã. Vamos falar também um pouquinho do time do Flamengo, quais são os jogadores que estarão aí à disposição e qual a provável escalação do Felipe Luiz. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar neste sábado e eu já começo com o Flamengo, que pode dormir na liderança do Brasileirão hoje. Se empatar com Fortaleza, já é líder, mas é claro, é bom vencer para criar aquela distância e tem que secar o Palmeiras amanhã. Quem está acompanhando o Flamengo de pertinho é a Duda Dal Ponte. Chega agora com mais informações pra gente. Duda, querida, boa tarde. O time está com muito desfalque para esse jogo, não é mesmo, minha amiga? Muito desfalque, Débora. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Ao todo, são 7. A começar pelo Alexandro, que não viajou para controle de carga, pensando na sequência da temporada. O Léo Ortiz, ainda tratando aquele problema no tornozelo direito, depois do jogo contra o Palmeiras, ficou no Rio para ele estar disponível para a partida de volta contra o Racing na quarta-feira que vem, lá na Argentina. Além disso, o Carrascal e o Pulgar estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Pedro está no departamento médico, porque ele fraturou o antebraço direito na partida contra o Racing. Deve voltar mais ou menos em 6 semanas, está com o braço imobilizado, por isso não pode jogar e também está fazendo tratamento, é claro. Além disso, o De La Cruz teve uma virose durante a semana, ele não treinou e por isso não viajou. E o Everton Cebolinha segue no departamento médico com uma lesão no quadril, deve ficar mais 2 semanas fora de combate. Pensando nisso, nessa lista de desfalques, o provável Flamengo para hoje tem o Rossi no gol, Emerson Royal na direita, daí o Danilo no lugar do Léo Ortiz, fazendo dupla de zaga com o Léo Pereira, na esquerda Ayrton Lucas no lugar do Alexandro, meio de campo Jorginho, o Saul no lugar do Pulgar e a Arrascaeta. Lá na frente é sempre o mais difícil de descobrir com o Felipe Luiz, mas a gente imagina que Lino de um lado, Luiz Araújo de outro e o Plata fazendo a função do Pedro. A bola rola aqui na Arena Castelão às 7h30 e ainda bem, porque tá muito quente aqui, viu? 32 graus nesse momento, na hora do jogo vai estar mais ou menos 26 e mais ou menos 10 mil torcedores do Flamengo vão estar aqui para apoiar o time, Débora. Boa, Dudinha. Obrigada pelas informações. Fala agora do Fluminense, que também joga hoje, enfrenta o Internacional no Maracanã. O Rafael De Angeli é quem traz as notícias do Flu pra gente, que tem mudança na zaga hoje, não é isso, meu amigo? Boa tarde pra você. É isso, Débora. Tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. Tá tudo pronto aqui no Maracanã para a chegada dos torcedores. O jogo hoje é às 5h30 da tarde, horário de Brasília, Fluminense Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense está tentando aí manter o 100% de aproveitamento, atuando como mandante no Campeonato Brasileiro, sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, do novo técnico do Fluminense. Foram 3 jogos, 3 vitórias aqui no Maracanã, 6 gols marcados e nenhum gol sofrido. É verdade que perdeu no último jogo aqui no Maraca, mas atuando como visitante contra o Vasco na segunda-feira no Clássico por 2-0. Tem esse desfalque que é o Freitas está suspenso, não entra em campo contra o Internacional hoje, por isso a zaga deve ter Thiago Silva e Ignácio. A gente tem um campinho aí para botar na tela com um provável time escalado pelo Zubeldia hoje para enfrentar o Internacional. Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, René, Hércules, Martinelli, Acosta, Serna, Canóbio. E aí no ataque uma dúvida entre o Cano ou o John Kennedy, o Cano que é o artilheiro do Fluminense na temporada com 20 gols marcados, foi titular no jogo contra o Vasco da Gama na segunda-feira e o John Kennedy entrou no segundo tempo. Vamos ver aí qual é a opção que o técnico Luiz Zubeldia vai escolher para o jogo de hoje contra o Inter. Débora, volto com você. Um abraço. Tá ótimo, Rafa. Outro abraço para você. O Botafogo recebe o Santos amanhã com transmissão ao vivo aqui na Globo a partir de 3h30 da tarde. O jogo começa às 4h. Richard, vamos continuar, vamos falar do Vasco, que também joga amanhã, pega o Bragantino fora de casa. Esse jogo às 6h30 da tarde, transmissão ao vivo no Premier. E pode ser que o time tenha um desfalque de peso. O atacante Ryan sentiu dores depois do clássico contra o Fluminense e ficou de fora de alguns dos treinamentos nessa semana. Caso o Ryan não tenha condições de jogar, Verratti, o Pirata, deve ser o substituto.
Daqui a pouco tem amistoso da seleção feminina, Inglaterra e Brasil, ao vivo aqui na Globo, logo depois do Jornal Hoje. A Lívia Laranjeira está lá em Manchester e tem todos os detalhes. Falar de Botafogo e Santos com a gente. Mais uma vez, boa tarde para você, meu amigo. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, esse é um clássico que tem 107 anos de história, de muitos confrontos marcantes entre ele, o Mané Garrincha, e o Rei Pelé. E o que estará em jogo amanhã aqui no estádio Newton Santos é busca por vaga na Libertadores para o Botafogo e fuga da zona do rebaixamento para o Santos. Marlon Freitas e Barbosa voltam ao time que treina às 4h30 da tarde, aqui mesmo, última atividade antes da partida. Vamos dar uma olhada no provável Botafogo no campinho, que deve ter Léo Link, Vitinho, Marçal, Barbosa e Cuiabano, Nilton, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Santi Rodrigues e Cris Ramos no ataque. O Botafogo, Débora e amigos, não perde para o Santos há 3 anos e 3 meses. Esse Santos que já perdeu 13 partidas no Campeonato Brasileiro. Chance para o Botafogo subir na tabela, Débora. Apostando aí na defesa, inclusive, para continuar assim fora de casa contra o Fortaleza. A gente está falando de pressão para título, né? Do outro lado, a gente tem contra o Flamengo, o Fortaleza, que está na zona do rebaixamento. Essa é a campanha como mandante do Fortaleza, olha só, 15 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, uma campanha muito abaixo do Fortaleza, né, que costuma ser muito forte jogando no Castelão com a sua torcida, só 37% de aproveitamento esse ano, 38, né, 37,8%. E olha a campanha do Flamengo como visitante, ó, fez 13 jogos fora de casa até aqui, com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas apenas, um aproveitamento bom, né, 66,7%. Estava falando aqui da situação do Fortaleza, a tensão é enorme por lá, né? Porque o Fortaleza, para conseguir, de acordo com os estatísticos, né? Para conseguir escapar do rebaixamento, tem que fazer uma campanha superior à dos líderes em termos de aproveitamento. Então, veja, não é fácil. E ainda contar com os outros, né, vamos dizer. Não é só exato. fazer ganhar todos os jogos finais, seu adversário também ganha. Na verdade, se você pensar em 45 pontos, ele tem 24, precisa fazer 21. Metade, praticamente. São 10 jogos que faltam, difícil. 30 pontos é 70%. 70% é menos, um pouco menos do que o aproveitamento dos líderes nesse momento, próximo de 70%. Não é fácil. Vamos dar uma olhada aqui no campinho, né? Com a provável escalação do Flamengo para esse jogo. Provável porque não é fácil acertar a escalação que o Felipe vai colocar em campo lá no Castelão. Deve ter algumas mudanças, mas também não dá para desestruturar completamente a equipe, né? Então o time deve ter Rossi no gol, Royal na lateral direita, né? Já que o Varela começou. Então nas laterais não tem tanta diferença assim, né? Ele pode trocar à vontade. Tem sobrando. Royal na direita, Danilo e Léo Pereira, mesma zaga que jogou contra o Racing, né? O Ortiz ficou no banco. Dessa vez acho que não está nem relacionado, né, Mansur? Estava dando uma olhada no Não, ele ficou no Rio. Flamengo. Ficou no Rio. Não viajou. Vai se recuperar melhor para tentar jogar contra o Racing. Até porque se ele vai viajar, não vai jogar essa estrutura de tratamento. Melhor tratar bem melhor na sua casa. E o Ayrton Lucas começando do lado esquerdo. Meio campo com o Saul, né? Começando ao lado do Jorginho, com o Arrascaeta. Jorginho, Luiz Araújo na direita, Samuel Lino tendo a chance de começar de novo na esquerda. E o Plata lá na frente, o Pedro também sequer viajou. Faz 5 mudanças, né? Ainda assim, um time muito forte para jogar contra o As Fortaleza. duas laterais, o Saul e o Lino. E o Plata. O Lino e o Plata. São 5 mudanças. Muitas por necessidade, né? A questão do braço. Carrascal está suspenso. Do Pedro, o Carrascal está suspenso. O Pulgar também está suspenso. E também, desde que ele voltou, ele emendou uma sequência. Enquanto o Saul recuperava o melhor momento depois da volta, era provável que ficasse talvez fosse uma jogo, mudança que já fosse acontecer. Surgiu o problema da recuperação do Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz já não jogou. Então, os dois zagueiros ele consegue repetir. Agora, o curioso é o seguinte, né, Mansur? Se a gente pegar exatamente do meio para frente esse time de hoje, já foi o de outro dia. Exato, já foi o principal do Felipe Luiz, o titular de jogos grandes, entre aspas, né? Então, veja que é um time absolutamente acostumado a jogar junto e fortíssimo para enfrentar o Fortaleza. Não há uma desconfiguração do time, né, Alex? Não, e ao mesmo tempo, esse processo que é normal e natural de acontecer, de às vezes mudar uma peça ou outra,
E também vem da competência do seu treinador, da sua comissão, de estar deixando todo mundo num nível bom, no nível de alerta, no nível físico, para falar, poxa vida, um momento eu vou precisar. Porque às vezes tem elencos que você pode ter opções e às vezes tem alguém que está mais desligado. Então essa sensibilidade agora, nessa sequência de jogos, para você estar com todo mundo preparado, é uma atenção, uma sensibilidade que você tem que ter assim, no staff bacana, porque de repente falou, opa, o Mansur parece que está meio... assim, então você não pode deixar escorregar agora, porque, se for ver, o Palmeiras é o único que depende só dele para ser campeão. Eu podia estar driblando, tabelando, chutando, mas não. Eu tô aqui para lembrar que Vivo Fibra ser campeão, porque ele tem uma vitória a mais e está empatado. Então, nesse sentido, o Flamengo, e agora esse negócio de jogar em casa, mesmo que seja contra o Cruzeiro, vai descasar algo, mas eles também têm um caminho de adversários parecidos para pegar. Eu sei, por mais que o aproveitamento seja altíssimo, não dá pra gente achar que eles vão fazer 100% de agora até o final do campeonato. É difícil, não é o difícil. Agora, a situação hoje é que, embora o Flamengo tenha a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato, o Flamengo pode fazer 10 goleadas daqui até o final do campeonato, que se o Palmeiras não perder ponto, ganhando todos os jogos dele de 1-0, o campeão é o Palmeiras. Então, nessa largada, o Flamengo precisa de um tropeço do Palmeiras. Tão bacana. Naturalmente, ambos vão tropeçar, eu acho, em algum momento. Imagino que sim. E tá tão bacana depois dessa vitória no confronto direto do Flamengo, que os números estão muito parecidos, né? Números de vitórias e tal, então todo mundo sabe que não vai poder. Inclusive de gols, o Palmeiras tem 3 gols só a menos. O Palmeiras se aproximou, né? Já teve mais gols sofridos a mais. O Palmeiras fez muito gol nos últimos jogos aí, especialmente jogando no Allianz Parque, né? Vamos com informações do Fortaleza, então. A Marta Negreiros chega com detalhes do tricolor do PC. Fala, Marta. Fala pessoal, um abraço para todos que nos acompanham. Olha só, o time do Fortaleza, que está aí brigando pela vida na Série A do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Flamengo, que está na briga pelo título. E o time tricolor teve até tempo para se preparar para essa partida. Depois da derrota contra o Cruzeiro fora de casa por 1-0 na última rodada, a equipe descansou no domingo e teve a semana inteira de treinamentos para poder chegar forte, tentar uma vitória dentro de casa, voltar a vencer em casa também. Vem de 2 derrotas seguidas contra o São Paulo e contra o Vasco, para respirar mais na tabela, tentar se aproximar ali das equipes que estão mais próximas de sair da zona. O Fortaleza hoje é o vice-lanterna. O time, treinado por Martim Palermo, conta com retornos em relação ao último jogo. 4 ao todo. Gaston Ávila volta depois de cumprir suspensão. Mesmo caso do Daverson, do Bareiro e do Pablo Roberto. Mas ainda tem ausências também para essa partida e nomes importantes, como o de Lucero, que está suspenso, e Kusevich, que cumpre o segundo jogo de suspensão. Ele foi expulso naquela partida diante do Vasco. No departamento médico, os nomes mais importantes que ainda estão por lá é de Matheus Pereira, Lucas Crispim, o João Ricardo, que está fora da temporada. O goleiro passou por uma cirurgia e não joga mais em 2025. Lembrando que o tricolor do PC vem de uma derrota diante do Cruzeiro na última rodada. São 2 derrotas seguidas na competição e Martim Palermo busca aí essa recuperação o quanto antes, porque só faltam 10 rodadas. Fortaleza precisa fazer uma campanha de líder para conseguir se salvar e permanecer na Série A neste ano de 2025. Volto com vocês. Obrigado pelas informações. Vamos colocar o campinho aqui com a provável escalação do Fortaleza, né, que tem vários desfalques aí, né, mas também tem alguns jogadores voltando. O time deve ter o Breno no gol, Mancuso, Brites, Gaston Ávila e o Bruno Pacheco na lateral esquerda. Meio campo com Pierre, Pochettino, Sacha, Herrera, Daverson e Breno Lopes. Esse é o provável time do Palermo. É uma situação que o Fortaleza não tem vivido, né, nos últimos anos, de estar numa situação muito dura, né? Quando viveu, reverteu muito antes de... Exato, essa altura final. Já estava praticamente longe da zona do rebaixamento. Estava brigando por classificação em Libertadores, competição sul-americana. Nos últimos anos, todos vivendo um momento sempre de confiança, né? Joga em casa, joga fora. Isso é um pouco para demonstrar também, por mais paradoxal que pareça, o quanto era difícil fazer o que o Fortaleza vinha fazendo seguidamente. Sim. Porque quando você trabalha com um nível de orçamento que é bem mais baixo do que boa parte dos times, embora alguns times que estejam lá embaixo tenham uma realidade talvez até de menos investimento do que o próprio Fortaleza. Mas, enfim, você precisa ter uma margem de acerto ano após ano muito alta para você fazer mais com menos. Tudo precisa se encaixar, desde a comissão técnica, que já estava estável até essa troca agora, desde a escolha dos jogadores, o perfil, as coisas têm que ter um funcionamento, né? Em alguns momentos, o maior percalço que o Fortaleza viveu nos últimos tempos foi quando o calendário ficou grande demais
padrão de investimento e para o elenco. E aí isso começou a pesar no brasileiro. Em dado momento a gente discutia se ele devia olhar para a Libertadores como prioridade ou não, quando o brasileiro teve ameaçado na edição em que o risco foi grande. Agora, esse ano foi o ano em que a margem de erro se revelou pequena demais, né? A política de contratações não funcionou tanto, o time não se encaixou, foi preciso trocar a comissão técnica, mudar todo o funcionamento, e aí o Fortaleza tem pago um preço e não dá um sinal de que está numa ascendente, né? Para fazer uma reta final melhor do que o resto do campeonato. O momento ruim que você imagina que você vai viver, que ele viveu em outro ano, mas conseguiu se recuperar, acaba culminando, de repente, no rebaixamento. Por quê? Porque o nível está ficando realmente mais alto para erros, né? Fora que, assim, né, o torcedor não está mais carregando o time como já foi em outras oportunidades, né, em outros anos. O Fortaleza se acostumou a jogar para 40 mil pessoas no Castelão, né, e hoje a média de público do Fortaleza nesse campeonato despencou, né? Um público muito abaixo do normal. Por exemplo, para um jogo contra o Flamengo no Castelão, né, em situação normal, nos últimos anos, era jogo para 50 mil pessoas e só 26 mil ingressos foram vendidos até aqui, né, de forma antecipada. Então, o torcedor está chateado com a temporada do Fortaleza. E aí, gostou? Curtiu? Se inscreve? Se for sair. Fala galera, saudações brunegras, pleno sábado, dia de jogo do Mengão. Galera, só lembrando aqui rapidinho, a gente pode dormir hoje novamente líder do Campeonato Brasileiro, hein? Isso é importantíssimo e ó, se liga. É hoje, jogo do Flamengo e Fortaleza, precisamos vencer, precisamos fazer nosso dever fora de casa, ensacolar pelo menos 3 nesse Fortaleza que está no momento de transição. Vamos falar também do Palmeiras aí que vai ter uma forte dúvida, né? Abel Ferreira não deve estar dormindo esses últimos 2 dias, pensando no que fazer nesse jogo contra o Cruzeiro amanhã. Vamos falar também um pouquinho do time do Flamengo, quais são os jogadores que estarão aí à disposição e qual a provável escalação do Felipe Luiz. Mas, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe o seu sininho e o like, que ele é muito importante para o nosso crescimento. Então, começando a falar pela porcada, é sempre bom falar do Palmeiras, ainda mais depois de uma derrota por 3 gols de diferença, né, que aconteceu na altitude de Quito para a LDU. Que jogo maravilhoso, estou até hoje em êxtase. Mas vamos focar no que interessa para a gente principalmente. Cruzeiro tem um jogo importantíssimo amanhã contra o terceiro colocado Cruzeiro. É um jogo em que o Palmeiras tem que repensar muito de suas atitudes, de seus erros durante a temporada. Abel Ferreira está no momento mais conturbado de sua passagem de 5 anos pelo Palmeiras e ele nas últimas 2 noites, como eu falei, deve ter aí insônia, pensando o que fazer e como montar sua equipe para enfrentar o Cruzeiro, que é um jogo dificílimo, podem acreditar nisso. O Cruzeiro não é o terceiro colocado à toa. Portanto, o Abel Ferreira vai ter, sim, muito trabalho para este jogo. E ele sabe que muitas coisas estão em jogo. Ele perdeu o jogo em Quito por 3-0, precisa reverter o placar na quinta-feira que vem dentro do Allianz Parque, na casa do Palmeiras, precisa dar um recado, precisa dar uma resposta à torcida, né, à mídia, à presidente, enfim, ele precisa dar respostas, né? E ele vai precisar jogar tudo e mais um pouco nesse jogo de quinta-feira. Por que eu estou falando do jogo de quinta-feira? Porque ele influencia diretamente nesse jogo de domingo. A gente sabe que na época do JJ ele já falava no Flamengo que o jogador joga quarta, descansa quinta, sexta, sábado, joga domingo e assim por diante. Que não tem essa de economizar jogador, mas a gente sabe que a cultura do futebol brasileiro, infelizmente, é essa, né? Que o jogador é blindado, que o jogador é cheio de mimimi, que não aguenta jogar quarta, domingo, porque o físico não aguenta, enfim. Todos sabem aí como rolam as coisas nos bastidores do futebol brasileiro. É uma pena, porque nós vemos aí vários profissionais que trabalham o mês inteiro, trabalham de segunda a sábado, muitos trabalham domingo, a troco de um salário aí de R$ 1.700, R$ 1.800, o que é uma quantia irrisória para se conseguir o mínimo, né, para viver. Dito isso, que não tem nada a ver com o futebol, voltamos ao futebol. Então o jogador precisa entender que ele ganha muito bem, tem um salário muito bom, tem uma alimentação muito boa, tem academia para treinar todos os dias, tem campo de futebol para fazer o que gosta, porque quem joga futebol tem que gostar. Então ele ganha muito dinheiro fazendo o que ele gosta e ganhando muito bem. Então é um conjunto de fatos positivos que fazem o jogador ter sim que jogar
2 vezes na semana, tranquilamente, dando o seu máximo, né? A gente sabe que em algumas situações, alguns jogadores não conseguem isso, né? Por mais que tentem, mas cabe ao treinador colocar em campo o que ele tem de melhor para tentar não só manter a liderança do campeonato, no caso do Palmeiras, mas como também buscar a classificação na quinta-feira diante de sua torcida no Allianz Parque. Então eu acredito que o Abel, pelo que eu conheço do Abel Ferreira, ele não trocará o time todo, mas fará algumas mudanças significativas e colocará em campo contra o Cruzeiro amanhã alguns jogadores que geralmente ficam lá no banco de reserva assistindo as partidas, pelo menos no início, né? A gente sabe que 5 jogadores pelo menos entram sempre. Então eu acredito que ele vai fazer uma mescla muito boa, já visando o jogo da Libertadores, que, entre aspas, seria o mais importante. Existem controvérsias, existem opiniões diversas, variadas a respeito desse tema, mas pelo que a gente entende é isso. Então eu acredito que, como muitos têm falado aí, que ele vai botar o time principal, eu não acredito nisso. E eu acredito muito no Cruzeiro, tá? Se bem que o placar que eu gostaria de ver amanhã seria aí um empate 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 10-10, tanto faz. Mas o empate cairia muito bem, porque não deixaria o Cruzeiro se aproximar mais do Flamengo e Palmeiras. O Flamengo passaria o Cruzeiro vencendo hoje o Fortaleza no número de pontos, e a gente ficaria numa situação bem confortável com 2 pontinhos à frente. Mas não temos bola de cristal e vamos apenas fazer a nossa parte, que é torcer muito para o time do Flamengo hoje. Alguns jogadores do Flamengo não entraram em campo por força do 3º cartão amarelo, né? O 3º cartão deixa o jogador suspenso por uma partida automaticamente. São eles Eric Pulgar, e pode ter certeza que esse vai fazer muita falta para o Flamengo, e também a nossa mais nova joia, né? Jorge Carrascal, como dizem. Então esses jogadores com certeza farão muita falta, porque um é um meia de criação e o outro, o Pulgar, gente, é um meio campo, é um volante muito bom. Os números do Flamengo com ele em campo são impressionantes. Ele tem uma mentalidade de cumprimento de normas, de táticas e ordens do treinador muito grande. Ele joga para o time, ele carrega o piano realmente. Então é um jogador muito acima da média. O Flamengo fica muito dependente desse jogador. E sempre que ele não está em campo, o Flamengo tem sérios problemas na contenção, na marcação do time adversário. Então ele vai fazer falta, pode ter certeza, tá? Por motivos de lesão, nós temos aí Everton Cebolinha, nós temos Pedro, que no retorno ainda não está definido. Temos alguns jogadores que poderão ser poupados para controle de carga, são eles Jorginho, Arrascaeta, também pode ser uma surpresa. Varela ficará de fora, Alexandro ficará de fora, Léo Ortiz não jogará também, ficará de fora. Ou seja, o Flamengo tem algumas mudanças, não que sejam importantes, tão importantes assim, porque sabemos que temos um elenco muito acima da média, mas teremos sim algumas ausências aí confirmadas. Arriscar o time titular? Difícil, hein? Quando todos estão à disposição já é complicado, imagina nesta situação. Mas vamos lá, vamos tentar aqui fazer o que nós achamos, né, que pode ser, mas sempre com algumas dúvidas em algumas posições. No gol, Rossi, não tem outra opção. Na lateral direita, Emerson Royal. Na zaga não temos também Danilo e Léo Pereira, né? Não sobra outro jogador a não ser da base. Na lateral esquerda, Heitor Lucas, sem problema, né? Temos o Vinha aí. O Alexandre deve sofrer controle de carga, não vai jogar. No meio campo temos a possibilidade de Saul, muito certo que entre, talvez De La Cruz, mas Jorginho também pode entrar, pelo menos um pouco do tempo, né, na entrada no início. A Arrascaeta pode sim entrar também para começar a partida, talvez meio tempo, 50 a 60 minutos no máximo. Eu acho que nem precisaria entrar, ou poderia sair no intervalo. Na direita, Araújo, na esquerda, Samuel Lino, e no ataque só nos resta o Plata, uma vez que Bruno Henrique disse que não quer jogar de centroavante, e que eu concordo com ele, porque ele não tem cacuete nenhum de centroavante. O centroavante precisa prender jogador, precisa fazer pivô, precisa fazer uma série de movimentos dentro do campo para poder abrir espaço, e o Bruno Henrique não é o titular dessa posição e não tem tanta malícia para essas pequenas nuances que acontecem dentro de uma partida. Portanto, o time base deverá ser esse, com algumas mudanças, que a gente sabe que o Felipe Luiz, sempre que pode, ele mexe na estrutura do time e não repete escalação.
Rapidamente falando do Fortaleza, é um time que está aí numa mudança muito drástica, está numa reestruturação, numa reformulação de elenco, de comissão técnica. Depois da saída do Vojvoda, chegou agora Martim Palermo, aquele mesmo, que perdeu 3 pênaltis numa mesma partida, que está começando um trabalho, é um treinador ainda em início de carreira, então, portanto, tem algumas dificuldades ainda de montar uma equipe na situação do Fortaleza. Mas o Fortaleza é um time que, embora esteja aí na penúltima colocação, né, da classificação, é um time que tem alguns jogadores interessantes. Temos lá Lucheiro, temos lá Deivinho, temos lá Pochettino, temos lá o Pikachu, entendeu? Então temos jogadores interessantes dentro do Fortaleza e por jogar na casa deles a gente acredita que eles causarão algum desconforto para o Flamengo, nada que possa influenciar no resultado final, que eu acredito ser aí pelo menos 2-0, no mínimo 2-0. Então precisamos desse placar hoje, todo respeito ao Fortaleza, mas o seu momento não é bom e o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, precisa sim fazer o seu dever fora de casa e vencer o Fortaleza, dormir na liderança e colocar a pressão em cima da porcada. Galera, o que tinha para dizer hoje era isso, e amanhã a gente vem trazendo mais informações a respeito de tudo que vai acontecer nesse jogo maravilhoso do Flamengo hoje. Meu placar, Flamengo 3-0 no Fortaleza, dormiremos líderes. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu!